Como prometido, aqui estou eu novamente para falarmos de política, futebol, mas tendo a história como pano de fundo. Até porque eu não sou comentarista esportivo e nem de política. Conquanto eu acho que não deixaria muito a desejar, porque os comentaristas esportivos e principalmente os políticos da nossa nação são sofríveis. Vamos lá. Dos 5.570 municípios espalhados pelo nosso país, todos eles têm pelo menos uma de três coisas: uma igreja, uma cadeia pública e um campo de futebol. Às vezes falta a cadeia ou a igreja, mas o campo de futebol é onipresente, revelando a paixão do brasileiro por esse esporte. E, na verdade, esse sentimento ele é mundial. Tanto que vários países que antes não tinham o futebol como algo valioso passaram a investir pesado nesse esporte. Por isso que, lá em 1971, os americanos levam o Pelé para jogar lá. Algum tempo depois, a mesma coisa vai acontecer com o Zico. Em 1991, os japoneses levam o Zico para ensinar, ajudar a desenvolver o futebol no Japão. Países como a Índia, a China, as Coreias têm investido pesado no futebol nesses últimos anos. E por falar em Coreia, tem um episódio muito interessante envolvendo, no caso aqui, a Coreia do Norte, na Copa do Mundo de 66. Essa Copa ela foi disputada em território inglês. E aí, por causa da guerra que aconteceu lá de 50 a 53, a Inglaterra tinha rompido relações com a Coreia e disse que não daria visto aos jogadores coreanos para eles entrarem no território inglês. A FIFA precisou intervir e disse assim, olha, se os coreanos não entrarem aí, não vai ter Copa do Mundo, aí nós vamos mudar a Copa de lugar. Como a Inglaterra não queria perder o evento, se submeteu, mas fez algumas exigências, do tipo, o hino da Coreia não vai ser tocado e a bandeira não vai ser hasteada aqui dentro. E assim aconteceu. Uma outra curiosidade sobre Copa do Mundo. Quantos títulos mundiais você acha que a Alemanha possui? 4? Enganado. A atual Alemanha ela tem apenas um título mundial. Aquele conquistado lá em 2014, aqui no Brasil, a Copa dos 7-1. Lá vem eles de novo. Lembra lá do desespero do Galvão Bueno? Pois é, os 3 títulos anteriores da Alemanha, 54, 74 e 90. Foram títulos da Alemanha Ocidental. E a Alemanha Ocidental e Oriental, elas vão se unir no dia 3 de outubro de 1990, ano do tricampeonato da Alemanha Ocidental. Só que a Copa acabou em julho. Essa união aí aconteceu em outubro. Em 1974, auge ali da Guerra Fria, a Alemanha Ocidental, capitalista, sediou a Copa do Mundo. E a Alemanha Oriental foi para a Copa e enfrentou a Alemanha Ocidental e venceu 1-0. Eu acho que foi a única vez que o socialismo venceu o capitalismo, né? E não houve troca de camisas nesse jogo. Sobre a política e a Copa do Mundo, existem alguns questionamentos assim interessantes e importantes de serem feitos. Por exemplo, a Copa do Mundo, ela questiona a soberania dos países. Por exemplo, a delimitação da zona de exclusão. Aqui no Brasil, durante a Copa de 2014, os estádios que sediaram os jogos, eles não puderam ter, num raio ali de 2 quilômetros, nenhum tipo de propaganda
que não fosse das marcas que patrocinavam a Copa. Mulheres que estavam com uma camisa de marca de cerveja diferente daquelas que patrocinavam a Copa foram expulsas daqueles lugares. Eu não sei quantos de vocês se lembram, mas na época, aqui no Brasil, era proibido o consumo de cerveja nos estádios brasileiros. Só que a FIFA exigia a venda de cerveja nos estádios. Por quê? Porque era uma empresa de cerveja, uma das maiores patrocinadoras da Copa do Mundo. Quem prevaleceu? Não lembra? Outra coisa, idosos tinham livre acesso aos estádios, estudantes pagavam meia de acordo com o estatuto do torcedor. Você acha que a FIFA liberou? Nenhuma coisa e nem outra. Porque tudo estava baseado ali naquela chamada Lei Geral da Copa. E aí criou-se uma situação de exceção e direitos conquistados pelo brasileiro naquele momento foram perdidos. E aí fica a discussão. Até onde a FIFA pode interferir na política e na soberania nacional? Até que ponto o Brasil pode interferir num evento privado, como são os Jogos da Copa do Mundo? O problema é que a FIFA ela pode retirar o evento do Brasil caso o país se negasse a acatar as exigências da FIFA. Aquilo que aconteceu lá no caso envolvendo a Coreia do Norte e a Inglaterra. E aí isso nos lembra como que a FIFA é uma instituição poderosa. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, a FIFA tem mais países membros que a ONU e o COI. A FIFA é uma instituição política muito forte no mundo. Certa vez, as Coreias pediram ingresso numa comissão da ONU e o Kofi Annan, lembra lá aquele diplomata ganês que foi secretário-geral da ONU durante muito tempo? Ele disse o seguinte assim para as Coreias: só se vocês derem algum sinal de aproximação. A situação não foi à frente. 60 dias depois, as Coreias pediram ingresso na FIFA. Sabe qual foi a resposta da FIFA? A mesma do Kofi Annan. Só se derem algum sinal de aproximação. Dessa vez, as Coreias começaram a construir juntas uma ferrovia destruída pela guerra. Olha que poder tem a FIFA. Para a gente encerrar, pontos negativos do futebol. Violência. Brasil é o campeão mundial de mortes de torcedores em estádios de futebol. Segundo, exploração do trabalho. 2% dos jogadores de futebol profissional no Brasil ganham mais de 50 mil reais. 85% ganham até R$1.000. Isso não é legal. Pontos positivos do futebol. Integração democrática de todos os tipos de pessoas e classes sociais. Saber ganhar e perder. Saber trabalhar o individual e o grupo. Estabelecer objetivos e tentar alcançá-los. Saber submeter-se às regras. E essa questão de regras é muito interessante, o que o futebol nos ensina. Poucas regras, regras simples que quase não mudam. Todas as pessoas são capazes de entender as regras. Regras que trabalham a grande questão da vida humana, ou uma das grandes questões da vida humana, que é a relação entre o empenho individual e o trabalho em grupo. Sempre que uma sociedade consegue combinar essas duas coisas, ali será um bom lugar para se viver. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo.